Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor nesta noite. Sou grato a Deus mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar na sua casa, na sua presença, adorar o seu nome e também com a responsabilidade de explanar a sua palavra. É sempre uma honra, é um prazer muito grande falar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, participando destes 12 dias proféticos. Eu sei que antes de mim vieram pessoas usadas por Deus, com uma inspiração divina, sobrenatural, e eu pedi a Deus para que mantesse pelo menos o nível nesta noite, para que Ele possa continuar falando com você. Deus abençoe, pastor Celso, muito obrigado mais uma vez pela confiança deste púlpito, pastor Davi, todo o corpo de obreiros, que Deus abençoe todos vocês, o grupo de louvor, toda a igreja, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sempre digo para Deus que eu não gosto de chegar atrasado, é uma coisa minha, pastor. Eu gosto de chegar na hora, porque antes de pregar a palavra eu preciso adorar o Deus da palavra. Se eu não estiver apto para adorar Ele, não estou apto para falar a respeito dEle. Então, eu estou aqui para adorar o Senhor juntamente com você. E cabe a mim a oportunidade de, após isso, pregar a sua palavra. Então, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Salmos 121, versículo 1 e o versículo 2 é um texto que todos nós conhecemos. Salmos 121. Glória a Deus. Se quiser o tecladista me acompanhar, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. Salmos 121. Quem achou, diga amém. A minha versão, ela é um pouco diferente da sua, tá? Mas nós vamos nos encontrar na leitura. Salmo 121, verso 1 diz assim: levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Nós estamos diante de um dos textos, de um dos salmos mais lidos, mais procurados, mais recitados de toda a Bíblia Sagrada. O Salmo 121, ele está catalogado junto com o Salmo 23 e também o Salmo 91 como um dos salmos, como eu disse, mais lidos, procurados e recitados. Quem nunca teve a experiência de entrar num estabelecimento comercial e ter lá um exemplar da Bíblia, ou aberto em Salmo 23, ou Salmos 91, ou Salmos 121. Quem nunca entrou na casa de alguém e tem lá um quadro brilhante na sala, ou de Salmos 23, ou um quadro de Salmos 121, ou Salmo 91. Porque são salmos que expressam o zelo de Deus, o cuidado de Deus. Fala a respeito de um pastor que promete que nada te faltará. Fala a respeito de um socorro bem presente, a respeito de um Deus que te livra e te protege, e faz com que você não entre na estatística de morte, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, esses salmos são os 3 salmos mais procurados no momento de dor, de dificuldade, no momento que você procura uma espécie de anestesia espiritual para aplacar a dor, a ansiedade, o sofrimento. Todos nós já procuramos pelo menos uma vez na nossa vida ler Salmo 23, 91 ou Salmo 121. Porém, Salmo 121, diferente do 23 e diferente do 91, ele é conhecido como um dos cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação. Os cânticos de peregrinação vai do Salmo 120 até os Salmos 134. O que são os cânticos de peregrinação? São músicas, não são orações propriamente dito, são hinos, são composições feitas pelos peregrinos que pelo menos 3 vezes por ano
montavam as suas caravanas e se deslocavam a Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, para festejarem as 3 principais festas anuais judaicas: a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pelo menos 3 vezes por ano, na época, caravanas inteiras, dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, se deslocavam todos, judeus que moravam longe, gentios que, convertidos ao judaísmo, os prosélitos, pela devoção ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, montavam as suas caravanas e viajavam semanas, meses, em lombos de animais e muitas vezes de a pé, subindo montes, descendo vales, no objetivo de, na Páscoa ou Pentecostes ou festa dos tabernáculos, irem até o templo que estava em Jerusalém. E através dessas longas viagens, pelo desconforto, pelas ruas irregulares, não pavimentadas, pelo desconforto, pelos dias que gastavam nas estradas rumo a Jerusalém, eles aproveitavam um longo caminho para compor hinos a Deus, músicas, composições, hinos de adoração, para que eles pudessem prosseguir o caminho desconfortável, perigoso, vulnerável aos inimigos, para que eles pudessem prosseguir o caminho cantando, salmodiando a Deus, e com isso aplacava a dor, o desconforto da viagem. Tem até um ditado popular que diz que quem canta, os males espanta. Quem nunca colocou uma música para limpar uma casa, para lavar um carro, porque dá um ânimo. Então eles compunham hinos justamente para aproveitar a viagem, e enquanto peregrinavam até Jerusalém, iam salmodiando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor. E o Salmo 121, ele é uma composição feita pelos peregrinos quando eles estavam próximos de Jerusalém. E Jerusalém, ela é cercada por montanhas. Já dizia um outro hino, uma outra composição dos cânticos de peregrinação, em Salmo 125, versículo 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, Jerusalém, ela era cercada por montanhas. E Salmo 121 foi uma composição feita pelos peregrinos próximos de Jerusalém. E conforme iam se aproximando de Jerusalém, os montes que sitiavam a cidade santa iam cobrindo o campo de visão dos peregrinos. E o topo dos montes que cercavam Jerusalém eram usados pelos pagãos, pelos idólatras que faziam as suas idolatrias, que praticavam o seu paganismo, adorando deuses como Baal, Astarote e Azera. E no topo dos montes que cercavam Jerusalém, lá em cima, os pagãos construíam altares, monumentos em homenagem a Baal, Astarote e Azera, deuses cananeus, altares e monumentos de 3 a 4 metros de altura, a ponto de quem estivesse lá embaixo olhasse o topo dos montes que cercavam Jerusalém, lá de baixo dava para ver os altares, os monumentos de 3, 4 metros de altura, e toda a movimentação dos idólatras adorando o Deus com D minúsculo, que não tem poder algum. E num determinado ponto do percurso da viagem, os peregrinos se aproximando de Jerusalém, os montes que a sitiava cobria o campo de visão da cidade santa. O texto vai dizer que, através de uma composição, um dos peregrinos olha o topo dos montes que cercava Jerusalém e teve uma inspiração para dizer: elevo os olhos para os montes, daqui eu vejo Baal, daqui eu vejo Azera, eu vejo Astarote, de lá, de onde me virá o socorro? E diante da pergunta vinha a resposta: o meu socorro está além do meu campo de visão. Daqui eu vejo Baal, Astarote e Azera. De lá, de onde me virá a ajuda? De lá, de onde me virá o auxílio? Nem de Baal, nem de Astarote, nem de Azera. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É uma música, é um hino, é uma composição para confrontar a concorrência dos pagãos. Portanto, o Salmo 121, ele dá um título a Deus.
que não apenas o Salmo 121 expressa, mas também o Salmo 46, mas também o Salmo 124, verso 8, entre outros textos bíblicos. Deus recebe um título que é só dele: o socorro que vem. Um título: Deus é o nosso socorro. Diga assim: Deus é o meu socorro. Deus, ele recebe um título em Salmo 121, como também em Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Salmo 124, verso 8, semelhante ao Salmo 121, diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você discorrer na Bíblia, em inúmeros versículos, Deus recebe esse título: o nosso socorro. Portanto, se nós formos buscar a etimologia da palavra socorro, você vai entender que não tem muito a ver com o jeitão de Deus trabalhar. Mas como se não tem muito a ver com o jeitão de Deus trabalhar, por que o título ainda é dele? Se nós pegarmos a palavra socorro, na etimologia, na sua raiz, do seu original, nós sabemos que a nossa Bíblia, ela tem duas traduções: a Septuaginta e a Vulgata. A Septuaginta é a tradução dos manuscritos originais, do hebraico para o grego. A Vulgata é a tradução do grego para o latim, e do latim através de João Ferreira de Almeida, um garoto de 14 anos de idade, começou a traduzir do latim para o português. Então a Bíblia Sagrada, ela passa por várias peneiras, até que chegasse a versão em português. Se nós voltarmos à sua etimologia, no seu original, lá no hebraico, se nós pegarmos a palavra socorro e voltarmos às peneiras que essa palavra passou, você vai ver que realmente ela não perdeu a essência que carrega. Por exemplo, a palavra socorro no hebraico é adzerrar. Tem essa adzerrar. E essa palavra adzerrar no hebraico significa correr em auxílio. Correr em auxílio. Quando ela vem para o grego, ela vira boéfia, com PH, boéfia, que significa ir em auxílio. Quando ela vem para o latim, ela vira sucursus. Olha como que fica familiar: sucursus, 2 Cs, cursus, sucursus com 2 Cs, que significa correr para ajudar. Olha que interessante: adzerrar, correr em auxílio; boéfia, ir em auxílio; sucursus, correr para ajudar. E quando ela vem para o português, ela vira socorro. E se nós pegarmos a palavra socorro e tirar a primeira sílaba, S e o O, vai ficar corro. Socorrer, correr. Socorrido, corrido. Pode perceber que a palavra passa por várias peneiras: hebraico, grego, latim, português, e não perde a essência que carrega. Por exemplo, por que você acha que no hospital tem o pronto-socorro? Porque é uma área destinada aos pacientes que não podem esperar muito tempo. Nós sabemos que na teoria deveria funcionar pronto-socorro: alguém pronto para adzerrar, alguém pronto para boéfia, alguém pronto para sucursus, alguém pronto para correr em auxílio. Mas nós sabemos que na prática não é bem assim, mas deveria funcionar. Mas essa é a ideia: pronto-socorro. Alguém precisa estar pronto para receber alguém que não pode esperar. Alguém tem que estar pronto para correr e auxiliar o paciente. Então, se Deus recebe o título de socorro em Salmo 121,
Se Deus recebe o título de socorro em Salmo 46, se Deus recebe o título de socorro em Salmo 124, versículo 8, por que você disse, pastor, que não tem muito a ver com o jeitão de Deus trabalhar? Porque Deus nunca corre. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você nunca vai ver Deus correndo. Um dia, Jesus disse para os discípulos atravessarem o mar, e no meio da travessia o barco é acometido por uma tempestade. O barco estava quase afundando. Eu imagino que Pedro, Tiago, João, os discípulos gritaram: Adzerá! Alguém corra para nos auxiliar. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, diz que Jesus vem andando sobre as águas. Ele até vai em auxílio, mas não corre, ele anda, caminhando sobre as águas. Se a etimologia da palavra socorro é adzerá, boef, sucursos, correr para ajudar, correr em auxílio, por que esse título é de Deus, se ele não corre? Alguém aqui já pediu socorro para Deus? Se você não levantar a mão, eu quero te conhecer. Eu nunca vi ninguém que nunca falou: Deus, socorro. Se nós pudéssemos transformar a palavra socorro num salmos, seria Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Vem logo. Corra em meu auxílio, eu não aguento mais esperar. Mas por que Deus não corre? Ele se desloca para auxiliar, mas ele vai andando. E o que eu acho interessante é que ele anda sobre as águas. E a ciência, ela explica que para alguém conseguir andar sobre as águas, um ser humano, ele tem que atingir uma velocidade de 108 km por hora. Ele tem que dar 125 passos por segundo para conseguir andar sobre as águas. Tem que atingir uma alta velocidade. Lembra quando você era criança, quando você ia na beira do rio, do lago, tinha uma pedrinha chata, você fazia assim, a pedrinha andava sobre as águas porque você conseguia fazer ela atingir uma velocidade de mais de 100 km por hora. E Jesus quebra a ciência. Eu não preciso correr para andar sobre as águas, porque não está no meu DNA divino correr. Não está no meu DNA divino atingir uma alta velocidade. Eu não preciso correr. Por que ele não corre? Alguém aqui já acordou atrasado para trabalhar? Se não levantar a mão, também quero te conhecer. Lembra aquele dia que você acordou atrasado? Você fez tudo correndo, perdendo hora. Você penteou o cabelo correndo, colocou a roupa correndo. Não deu tempo de tomar um café, saiu correndo, comendo uma maçã. Aquele dia você apostou corrida com o ônibus, lembra? Só dava você lá, correndo para não perder o ônibus, porque você estava... E por que Deus nunca correu? Porque Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Mas sabe o que eu acho interessante? Nós odiamos a hora certa. Você se alegrou pelo fato que Deus não corre porque chega na hora certa. Deus não se atrasa, glória a Deus. Mas você não gosta dessa hora certa. Porque sabe qual é a hora certa de Deus chegar? Quando todas as possibilidades humanas zeram. Quando a probabilidade de um especialista te dar uma luz no fim do túnel, zera. Quando a porcentagem zera. Quando a causa se torna impossível. E você odeia essa hora. Não, mas eu creio que Deus é o Deus do impossível. Você até crê que Deus é o Deus do impossível, desde que não se torne impossível para você.
Você até assegura a sua fé. Não, eu creio que Deus é o Deus do impossível. Mas quando se torna impossível para você, bate o desespero. Quando as possibilidades, as probabilidades zeram, você entra em parafuso. Você perde a fome, perde a motivação, perde o entusiasmo, perde o prazer, pensa duas vezes se vai para o culto ou não. Você entra em parafuso. Porque nós odiamos esse momento, quando nós não temos mais um apoio na terra para se escorar. Quando você perde o chão, a causa se torna impossível. Porém, não é hora de entrar em desespero. É a hora certa, para que quando Ele fizer o milagre, toda honra, toda glória será dada apenas a Ele. Porque enquanto todos disserem que não, quando as possibilidades e probabilidades zerarem, quando a causa se tornar impossível, os recursos acabarem, aí Deus chega para fazer o milagre, e nessa hora apenas o nome dEle será glorificado. Ninguém receberá o crédito. Existe uma frase que, quando ela é real na nossa vida, nós odiamos. Nós entramos em desespero literalmente. E a frase é mais ou menos assim: só Deus. Essa frase é horrível. Imagine você que é mãe ou pai. Imagine você ter que permitir o seu filho entrar no centro cirúrgico. Imagine só, uma conjectura minha. Você colocar o seu filho na mão do médico, uma cirurgia de alto risco. E você colocar o seu filho na mão de um especialista, e de repente, no centro cirúrgico, você vê o seu filho indo embora no corredor do centro cirúrgico, aquela porta fazendo assim. Aí você fica com o coração na mão, você pega o celular, você manda mensagem para o grupo da igreja, você manda mensagem para as irmãs do círculo de oração, para aquela irmã de oração, para aquele irmão de oração, você manda mensagem para todo mundo: vamos orar. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que vai ser um sucesso a cirurgia. Depois de 2 horas, você para lá e para cá, o médico vem com aquela cara de derrotado, tira a máscara, tira as luvas e fala assim: mãe, pai, fizemos de tudo, só Deus. Eu duvido que você saia de lá para ir no McDonald's comemorar. Eu duvido que você saia de lá e já vai logo abrir uma Coca-Cola para comemorar. Eu duvido. Porque essa frase tira o seu chão, demora uns 10 segundos para você se lembrar de quem você é. Demora uns 10 segundos para você voltar à realidade, porque essa frase tira a sua paz, mas não deveria. Porque se é só Deus, querido, chegou a hora. Andastu que embirraçou que andarás, que andará. Se a sua causa chegou nessa área, só Deus. Chegou a hora, Ele está chegando, Ele está pisando no terreno. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria sabia quem era Jesus e a capacidade que Ele tinha. Quando Lázaro ficou doente, desenganado pelos médicos, porque eu acredito que antes de buscar Jesus, ela foi consultar os melhores médicos de Betânia, como a mulher do fluxo de sangue. E como os médicos não davam uma saída, talvez, imagino eu, que Marta e Maria descansaram o seu coração e disseram assim: vamos mandar um bilhete para Jesus. Pegaram uma folha de papel e escreveram e colocaram na mão do mensageiro: vá atrás de Jesus e entrega isso aqui para ele.
Quando elas escreveram o bilhete, o mensageiro foi, e não era difícil achar Jesus. Era só ver umas 20.000 pessoas juntas, Jesus estava lá. E quando o mensageiro encontrou Jesus, ele entregou o bilhete. Pastor Celso. Quando Jesus abriu o bilhete, estava escrito assim, ó: Lázaro, a quem amas, está muito doente. E eu fiquei preso nesse versículo, João capítulo 11, verso 3. Por que que elas romantizaram a urgência? Elas poderiam escrever assim: Lázaro está muito doente. Mas por que que elas colocaram a quem amas? Porque na maioria das vezes nós somos semelhantes a Marta e Maria. Nós queremos romantizar o pedido. Se o Senhor me ama, age por mim. Se o Senhor me ama, abra a porta. Só que entenda, Jesus não age por romantismo. Ele age debaixo de um propósito definido. Elas acharam que apelando para o romantismo iria sensibilizar o coração de Jesus. Não adianta você ameaçar dizendo: se o Senhor realmente me ama, faça isso por mim. Ele não vai fazer debaixo de um romantismo. Porque quando Jesus leu, ele viu o tom de romantismo. Espera aí, quer dizer que se eu não fazer, significa que vocês vão interpretar que eu não amo? Quer dizer que se eu tomar um outro caminho, ou demorar um pouquinho para chegar, vocês vão começar a duvidar do meu amor? E Jesus explica: não ajo debaixo de um romantismo. Volte com o recado, que eu ajo debaixo de um propósito definido. Diga para elas que essa enfermidade não terminará em... mas morreu. Essa enfermidade não terminará em... mas morreu. Mas será para a glória de Deus, propósito, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Em outras palavras, Jesus devolve o bilhete dizendo: não ajo por romantismo, eu ajo debaixo de um propósito bem definido. Eu serei glorificado nessa causa. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos apenas alívio. Nós queremos apenas alívio e nós não entendemos que Jesus não pode fazer nada apenas para te dar alívio. Ele tem que fazer também para ser glorificado na causa. E cá para nós, na maioria das vezes que você se achega a Deus pedindo uma intervenção, você não quer nem saber se Ele vai ser glorificado ou não, você quer alívio. Você quer voltar a seguir normalmente a sua vida, você quer paz para o seu casamento, você quer que o seu filho melhore, você quer que a sua questão financeira melhore, e pouco importa se ele será glorificado ou não, eu quero alívio. Só que o Senhor não vai apenas te dar alívio, Ele vai ser glorificado nessa causa. Aí o texto vai dizer no capítulo 11, no verso 5, e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Espera aí, Jesus recebe um bilhete romântico: Lázaro, a quem amas. Jesus não promove nada debaixo de um romantismo, e sim debaixo do propósito. Porém, o propósito vai doer, vai trazer uma dor no peito, você vai duvidar do amor de Deus. Porém, no versículo 5 ele diz que Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Ou seja, eu coloco você dentro de um propósito para eu ser glorificado sem deixar de te amar. O que eu sinto por você não sofrerá alterações. Eu vou permitir a pressão, eu vou permitir o luto, eu vou permitir a dificuldade para ser glorificado. Porém, debaixo desse propósito, eu farei tudo sem deixar de te amar. O que eu sinto por você não sofrerá alterações. Eu te amo, mas eu preciso ser glorificado.
O mensageiro volta. Ele não entendeu muito a mensagem. Ele apenas replica a fala de Jesus dizendo: ele disse que essa enfermidade não acabará em morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Foi isso que ele disse. E Lázaro morre. Quando Lázaro morre, elas ainda têm fé. Por quê? Porque se lembraram, quando Jesus entrou na casa de Jairo, a filha dele estava morta na cama, então ainda tinha esperança. Espera aí, Lázaro morreu, mas eu acho que ele está vindo aí. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e Jesus não aparece. Colocam ele dentro de um caixão ou no esquife, estão a caminho do cemitério próximo de Betânia. Marta e Maria ainda têm esperança, porque elas se lembraram, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado a caminho do cemitério, então vamos continuar confiando. E Jesus não aparece na marcha fúnebre. Quando colocam Lázaro dentro do túmulo, fecham com uma pedra e uma coroa de flores é colocada. Lázaro, saudades eternas. Elas voltam para casa. 1 dia de luto, 2 dias de luto, 3 dias de luto, 4 dias de luto. Quem que aparece? Extremamente atrasado. Jesus chega atrasadíssimo para os homens, na hora certa. Quando Jesus aponta em Betânia, eu imagino que a primeira pessoa que ele encontra é o mensageiro. E o mensageiro fala assim: que papelão. Falou que ia vir, que não ia morrer. Se o senhor não sabe, acabou o velório e as meninas estão há 4 dias chorando pela morte de Lázaro. O Senhor disse que ele não iria morrer. O senhor se atrasou. Eu imagino Jesus dizendo: eu nunca me atraso. Eu ouvi o pedido de socorro, mas eu disse que eu não ajo por debaixo de um romantismo, e sim debaixo de um propósito, sem deixar de amar os meus filhos. Eu vou lá. Quando Jesus chega, a casa está pesada, luto, 4 dias, uma choradeira, e Jesus é contagiado pela emoção e começa a chorar também. Jesus não chora por causa de Lázaro. Ninguém chora por aquilo que vai dar certo. Ninguém chora por aquilo que vai funcionar. Ele é contagiado pelo choro, porque a emoção do lugar contagia, como o riso, como a gargalhada, como o choro. Você é contagiado pela emoção. E Jesus é contagiado, enxuga as lágrimas e se retira e vai para o cemitério. Todo mundo pergunta: está vendo como está atrasado? Vai lá dar o último adeus. Não veio nem para o velório, não veio nem no enterro. Vai lá agora, na maior cara de pau. As flores estão murchas, da coroa de flores, agora o lugar está feio. E quando Jesus chega no cemitério, Jesus olha para Marta e Maria e diz: se vocês continuar crendo, se vocês creem, vocês verão a minha glória aqui. Senhor, o senhor está atrasado, faz 4 dias, já cheira mal, está em estado avançado de putrefação, o corpo já está apodrecendo. Tirem a pedra, eu nunca me atraso. Eu sempre chego na hora certa. Tirem a pedra. Quando a pedra é removida, Jesus olha para dentro do túmulo e diz: Lázaro, saia para fora. Probabilidade 0, porcentagem 0, possibilidade 0, mas pela ordem daquele que nunca chega atrasado, a morte teve que sair e Lázaro saiu de lá. Levante a sua mão direita. Ele ouviu o teu pedido de ajuda. Arasto que birraçou que andar. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde é a tua casa. Ele sabe onde é o teu ambiente de trabalho. Ele te viu orar dentro do banheiro da empresa. Ele ouviu
Não entregue os pontos, não duvide do amor dele, não duvide do sentimento dele, é um propósito. Ele permitiu tudo isso para ser glorificado, e ele vai fazer sem deixar de te amar. Porque a sensação que dá é que Deus não ama a gente. A sensação que dá é que o amor de Deus caiu por terra, que Ele não tem sentimento nenhum por mim e por você. A sensação que dá, a primeira coisa que entra em xeque é o sentimento de Deus por você, mas Ele ainda está intacto, inteiro. Eu só escolhi a sua causa para ser glorificado, foi só isso. Eu só escolhi a sua família, a sua casa e a sua causa, para que o meu nome seja reconhecido como Deus perante os olhos de todos. Eu não estou atrasado, confia. Eu não me perdi no caminho, confia. Eu ouvi o teu pedido de ajuda. Estou vindo para Atzerá, eu estou vindo para Boéfia, eu estou vindo para Sucursos, eu estou vindo para socorrer os meus filhos. Eu estou chegando. Fica de pé. Marta e Maria e Lázaro. Prepara um grupo de louvor, por favor. Marta e Maria e Lázaro eram 3 irmãos. Perderam seus pais muito cedo. Lázaro teve que assumir o posto de pai de família. Dono de uma vinha em Betânia, uma população, uma cidade de 726 pessoas, pequena, porém muito rica. Era por isso que Jesus pernoitava lá com seus discípulos quase sempre. Imagine após o velório, foram 4 dias sem Lázaro em casa. Eu imagino que tinha uma mesa, sentava aqui Marta, Maria e Lázaro, na ponta da mesa. Primeiro dia de luto, foram tomar café, talvez almoçar e jantar. No segundo dia a mesma coisa, e uma cadeira vazia em casa. Eu imagino que uma olhava para a outra, o pão entalado aqui, choravam, davam as mãos, e Jesus não aparecia. Estavam se acostumando já. Na hora do café, do almoço, da janta, tem uma cadeira vazia. Já estavam se acostumando. Quando Jesus chega e faz um milagre, no capítulo 11, olha que lindo o capítulo 12, verso 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus mais uma vez foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa. Levante a sua mão direita. Jesus não está atrasado. Ele chegará a tempo de você celebrar na mesa com toda a sua família. Está vendo essa cadeira vazia do seu lado? Alguém da sua família vai ocupar. Alguém da família de Marta e Maria desocupou a cadeira. 4 dias com a cadeira vazia. Jesus ressuscitou e ocupou a cadeira vazia mais uma vez. Está vendo essa cadeira vazia aí? Alguém da sua família vai ocupar. Jesus está dizendo: o seu filho vai ocupar essa cadeira. O seu marido vai ocupar essa cadeira. O seu pai, a sua mãe, o seu primo, o seu tio. Alguém da sua família vai ocupar a cadeira vazia.
Ele chegará a tempo de você celebrar na mesa com toda a sua família. Vai chegar o dia que você vai fechar sua casa e não vai precisar deixar a chave atrás do vaso, não vai precisar deixar a chave debaixo do tapete, para quando ele chegar abrir a porta, a casa vai ficar vazia. Todos vão vir para o culto, todos vão vir para a casa de Deus. Está chegando a hora de Deus restaurar a sua casa. A minha mãe orou por mim 10 anos. Eu no crack, na maconha, cocaína, cola de sapateiro. Fui preso 2 vezes por tráfico de drogas, 7 internações em clínica de recuperação. Tinha uma aqui, a Soberana Graça. Eu fiquei aqui 3, 4 vezes. E a minha mãe durante 10 anos orava pela minha vida. Eu usava crack dentro do banheiro, a minha casa cheirava droga, e a minha mãe orava dentro de casa: salva o meu filho, levante o meu filho, restaura o meu filho. Demorou, mas a obra foi tão maravilhosa que eu tenho uma cadeira no templo para sentar. Jesus nessa noite está dizendo: não duvide, eu chego na hora certinha para ser glorificado dentro de sua casa.